Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui no ESPN FC, pessoal, falando sobre o São Paulo, que ontem conseguiu uma boa vitória contra o Águia de Marabá, uma boa vantagem para o jogo da volta, a partida que o Juan marcou 2 gols, Luiz Gustavo também voltando, marcando. Vamos analisar aqui, né, o Pascoal, Mauro Naves, o Zupac e a Daniela Boaventura falando sobre o tricolor. O trabalho do Zubeldia, que está começando muito bem, né? Já chegou com tudo. São Paulo vem nessa sequência muito boa aí, vencendo. Créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Paulo, que conseguiu vencer, conseguiu fazer testes. Eu gosto muito desse começo do Zubeldia. Eu sei que é uma amostragem ainda muito pequena para qualquer tipo de empolgação extrema, mas só o fato dele rodar o elenco, dele enxergar quem tá, olhar para a base, dar uma cara de jogo, já me agrada, mano. Esse também... lance é o lance da expulsão que a gente estava conversando. O pé foi alto? Foi. Nossa Acertou? Foi. Mas sabe o que eu acho errado? Foi o VAR que expulsou ele. O árbitro deu do amarelo. O árbitro deu o amarelo. Eu achei errado o VAR chamar. Deixa ali pro cara. Porque se o árbitro não vê o lance de agressão e aí o VAR chama pro árbitro... O árbitro tava perto ali. O árbitro viu. Ele viu e analisou que era pro amarelo. Eu até acho que era lance para expulsão, no meu entendimento. Eu também acho. Porque mesmo sem intenção nenhuma, o Vander, né, lateral da equipe do Águia, ele impõe um risco pro Patrick, né, alto ali, né? Mas concordo com a questão sobre a intervenção do VAR. Isso eu concordo. Juan, 2 gols. Pô, teve uma chance. Claro, vai tirar o lugar do Caleri? Não, nem do André. Mas quando o Caleri cansar, quando precisar rodar elenco... Ele entra. Ele entra ali, Galopo jogou bem. Eu gosto da iniciativa do Galopo. O que o Rames não tem de iniciativa, o Galopo tem. O Galopo quer jogar, quer participar. Não, muito. Pela direita, ele e o Eric deitaram, né? E a segunda assistência. 2 gols semelhantes, né? 2 bolas do mesmo... Eu acho que, assim, para o Zubeldia, seria melhor se tanto Moreira como Patrick tivessem mostrado mais coisas, porque são jogadores que ele vai precisar também. O Moreira tá voltando, né? Sim. E o Patrick, parece que o Wellington já era mesmo, não quer saber de mais nada, ele vai precisar... E nem reserva direito pro Wellington. Não, vai ter que usar o menino. Em compensação, Pablo Maia machucado, aparece de volta esse aí, Luiz Gustavo. Não só pelo gol e tal, mas toda a experiência que ele tem. Então, é óbvio que foi muito útil pro técnico. Primeiro que descansou, né? Ele já tá sabendo, chegou, sabe que esse calendário... Nossa, é muito complicado. Sabe que tem muita gente machucada no São Paulo, que é uma barbaridade. Então, ele vai precisar de usar outros. E ele ontem teve essa oportunidade. Deu tudo certo. Acho que o time vai vir para tirar foto aqui, passear, mas não vai levar essa classificação aqui. Eu só digo que podia ser mais, até porque teve uma expulsão. Tá bom, 2 de diferença, tá ótimo. Eu acho que eu tinha falado 2-0. Agora, também não falei 4-5, não achava que era isso. Não, a gente errou. A gente errou 3-1, que vira 2-0, né? O golaço do... Quem foi expulso é o Pablo Vander, quem fez o gol é o Vender. O golaço do Vender. Sim. Sobre esse começo do Zubeldia, é claro que o jogo de ontem, sobre padrão da equipe, vale muito pouco porque é um outro time. Claro. Mas a gente vê, e é contra um time de 4ª divisão, claro, entendendo o tamanho e a qualidade do Águia de Marabá. Mas a gente viu, de novo, o São Paulo tentando ser dominante o tempo inteiro, propor jogo, né? Até fiz esse paralelo ontem no Sport Center. O Corinthians também pegou um time de 4ª divisão. E o Corinthians não foi com o time reserva, foi com o time quase titular. Sim. E não conseguiu nem se impor. Desfalques, né? Dá pra chamar pelo menos de misto. Era misto, time não era misto, era misto. Mas o Corinthians, o jogo com o América, que é um time de 4ª divisão, foi uma trocação. No primeiro tempo foi trocado. Ontem não, 22... São Paulo dominou o jogo inteiro. 22 finalizações contra 4. O golaço do Vender foi um lance fortuito no primeiro tempo. Então, por isso eu gostei do São Paulo, mesmo sendo um time de 4ª divisão, com um time reserva. Agora você olha para o que é esse começo do Zubeldia, ele começa levando o time lá para Guayaquil. Embora ele conheça, há o desgaste, né? Claro. Aí depois ele tem um choque-rei contra o Palmeiras no jogo duríssimo. Depois pega o bonde de volta para Belém. Outra viagem longa, né? Temperatura diferente. Então, é um começo, assim, é um choque de realidade sobre tudo que ele deve ter ouvido falar dessa loucura que é o calendário do futebol brasileiro. E nesses primeiros movimentos, ele vem conseguindo fazer o time se comportar bem. Né? Então, ele ganhou 2 datas. Essa que ele usa o time reserva E na data ele volta, 21, 22. Vai botar de novo os E o jogo é em casa, né? Então, assim, deixa no banco, se precisar, coloca. Mas pode esse deixar jogo em descansar. casa, o Rames não sinta incômodo. Talvez.
Talvez, porque aí não tem viagem. Talvez ele não sinta incômodo. Teve Dolores, ó. Talvez. Eu acho assim. Na volta não tenha Dolores. Se você olha. O Dario Pereira falava isso pra mim. Eu falava pra ele assim: por que você Dario, que você Mas o Dario era muito sério, não estou dizendo que o Ramos não era. A gente acreditava que era Dolores mesmo. Tem o Dolores, mas era por uma diferença de treinamento do Uruguai para o futebol brasileiro. E o Darilson, o Dario, um abraço para ele, que eu tenho um carinho enorme por Dario Pereira. Que joga. O Dario Pereira foi contratado como camisa 8, para quem não sabe. Depois ele foi recuado para volante. E aí encontraram um lugar para ele na zaga, que ele jogou ao lado de um outro rapaz que também não jogava nada. E os caras pensam que é nome próprio, né? Que é Oscar e Dario Pereira. Então, os caras, Oscar Dario Pereira. Entendeu? Parece que é um nome só. Parece que é uma coisa só, né? Que é uma pessoa só. Agora, o Dario Pereira chama Dom Alfonso Dario Pereira Bueno. Esse é o nome do... Não, eu digo Aulas assim... com Oswaldo Pascoal. Fala, Mauro, que eu quero ouvir o Zubeldia. Não, eu estou pensando assim, ele deve ter tido um olhar especial ontem pro Rodrigo Nestor. Sim. Pro Luiz, que estava voltando, Gustavo, pro Galopo. Vão ser titulares? Dificilmente. Talvez o Luiz Gustavo, com a história do Pablo, vão ver o que ele vai pôr ali, né? Aí talvez sim. Mas o Galopo, o Rodrigo, ele não viu. Tá voltando. Então, esses eu acho que ele pode aproveitar mais vezes. E o São Paulo tem sempre tantos jogadores machucados que esses caras vão jogar. Não, é isso que eu tô te falando. Vai todo mundo jogar. Tô te falando por isso. Aí o gol do Luiz Gustavo de novo, ó, o lance. Só o terceiro gol dele na temporada. Ele fez o gol contra o Corinthians, fez o gol no Morumbi, agora não lembro qual foi o jogo. Fez de cabeça, né? Logo... o que ele estreou. E o retorno dele é muito importante também por uma questão de liderança, né? A experiência que tem, rodagem que tem dentro do futebol internacional. Acho que tudo é um encaixe para o que o Zubeldia vai falar agora aqui no clube, que é sobre confiança que vai se ganhando passo a passo. Vamos ouvir o Zubeldia. Eu creo que los equipos como São Paulo es partido a partido. Ahora ya terminó el partido y tengo que pensar en el siguiente. Y los jugadores también. Estoy contento porque hacía muchos años que no veníamos aquí a esta ciudad. Ganamos bien. Hay cosas para mejorar. Me hubiese gustado ganar 5-6-1. Pero creo que es un resultado justo y a nosotros nos obliga a seguir mejorando. El fútbol es cierto que es confianza, es cierto que es emocional, pero para estar con confianza y emocionalmente bien es muy importante la idea de juego, muy importante. Así que seguiremos trabajando sobre la idea de juego para que el jugador responda cada vez mejor. Aí, Pascoal, a declaração, acho que ela é composta de todos os elementos, né? Eu gosto muito do Zubeldia porque ele fala do jogo que a gente viu também. Sim. Né? Porque tem treinador que vê um jogo completamente particular, né? Tem. Às vezes quem vê errado é a gente, mas às vezes que é eles que vê errado também, né? Muito acontece, né? Porque a gente vê um jogo diferente, mas isso faz parte do futebol. Tem treinador que se recusa a falar do que teve em campo, né? Também tem isso. Também, tem bem. Perguntado, dá um devorteio. É o famoso migué. Dá um migué e não consegue chegar naquilo que se imagina. Mas eu quero falar o seguinte, o Luiz Gustavo, o Galopo, eles ralaram a bola ontem. Para mim, foram os melhores jogadores do São Paulo em campo, assim, de maneira disparada. Primeiro, o Galopo tem muita qualidade técnica e tem uma disposição. O Galopo não tem jogo que se é jogo contra A, contra B, contra C, o Galopo quer jogar. Isso é muito legal. E o Luiz voltando de lesão. Um jogador que já teve uma passagem enorme pelo futebol da Europa, especialmente na Alemanha, passagem em Copa do Mundo pela seleção brasileira e chega para jogar no São Paulo e mostra... E ele vai ser agora muito utilizado. Não sei se todos os jogos, porque o São Paulo vai ter que balancear isso aí. Mas eu falei isso, que eu não sei se ele vai titularzaço, porque tem o Bobadilha ali também, que vai ter uma briga ali. O Bobadilha apareceu... O São Paulo comprou o Bobadilha por conta de atuações dele na seleção do Paraguai como segundo volante. Ele é um cara para bater mais com o Alisson. É um cara que chega um pouco... Por isso o São Paulo comprou, porque ele é um cara que chega um pouco mais à frente e tem qualidade. Sim. Então, o São Paulo o contratou por vê-lo na seleção do Paraguai e jogar de segundo volante.
Agora, se ele pode se adaptar a primeiro volante, já é uma outra circunstância, né? Não pareceu, num primeiro momento, a gente vendo o jogo passado, né? Não estou nem falando desse último, o jogo contra o Palmeiras, mas o não. jogo contra o Palmeiras, ele coloca volante. O Alisson mais recuado e o Bobadilla de segundo volante. Mas ele agora deu minutos, né? Para que o Luiz possa conquistar esse espaço também como primeiro volante. O que é justíssimo, né? E se jogar com 3 zagueiros, fica mais fácil de encaixar o Bobadilla com o Alisson. Se jogar com 2 zagueiros, o Luiz Gustavo... muito na marcação. E o Luiz Gustavo, ele se infiltra entre os zagueiros para fazer saída, para baixar a linha. Tem essa facilidade porque na Alemanha ele fez muito isso. Então é um encaixe mais natural, mas vai depender também da condição física do Luiz Gustavo. O São Paulo, como um todo, ele tem um bom elenco. O elenco do São Paulo é muito interessante. O problema é que o elenco que não é disponível para o técnico, porque está todo mundo no DM, né? São sempre 3, 4, 5 titulares fora, né? E isso vai minando toda essa rotatividade. Mas eu gosto quando ele fala sobre a importância de enfatizar a ideia de jogo, né? Então ele sabe que nesse momento ele tem que encurtar processo porque o calendário mata, né? Ele não tem tempo de treinar e implementar essas ideias, mas pouco a pouco a impressão que dá é que nesse primeiro momento ele vai conseguindo fazer o São Paulo responder mais aquilo que ele quer do seu time, né? Mesmo mudando taticamente, né? Que ontem foi linha de 4, agora já estão imaginando que ele volta com 3 zagueiros. Os caras têm que se acostumar com os 2 já. Eu ia falar exatamente isso, que o modelo de jogo dele não está preso a esquema de jogo, né? Ele olha muito o adversário para montar o esquema. É o comportamental. Sim. Como é que o São Paulo pode atacar o adversário, né? Ele faz um estudo. Como é que eu posso atacar o adversário? Pelos lados, eu vou usar os jogadores Ferreirinha e Eric. Se eu vou ter que jogar por dentro, aí eu acho que o Galopo vai ter uma oportunidade, porque tem muita qualidade e também não faz a ponta, ele faz uma meia ponta, né? Faz uma meia ponta. E aí eu acho que o Galopo é muito interessante, é um jogador que no melhor da fase dele se machucou, né? No melhor momento dele se machuca, agora está retomando e eu espero vê-lo jogando bem novamente. É muito legal ver o São Paulo dessa forma, é muito legal. Sabe o que vai acontecer no jogo aí contra o Vitória? Contra o Vitória? Barradão. Lá no Barradão. O próximo jogo, sim. A torcida do São Paulo teve um gesto lindo nesse jogo aí em Belém, né? Os caras de moto levaram o ônibus do São Paulo até a concentração. Uns 100 motoqueiros. O norte do Brasil é maravilhoso. E o São Paulo de novo vai jogar fora contra o Vitória, e lá no Barradão. E a gente sabe que no Barradão a torcida do Vitória dá uma pressão tremenda, mas vai ter torcida do São Paulo em bom número. Claro que vai. Vai ter boa torcida do São Paulo vai ter uma torcida de São Paulo em bom número. E anima o torcedor. Isso anima o torcedor. Já que o Pascoalzinho falou do Vitória, eu vou para o jogo de ontem. Olha aí, 3 jogos, venceu 2, empatou 1, um aproveitamento até então do treinador de São Paulo de 77,8%, 5 gols marcados para 1 gol sofrido. Ontem contra o Águia de Marabá, Edu, como a gente antecipava aqui, né? Um time mexido, ele também aí equilibrando a vida, pensando nessa sequência de temporada. É isso. Tudo bem, Glaucia? Agora, tudo bem. Boa tarde mais uma vez. Esportes. Se a gente acrescentar esses números, a vitória do Milton Cruz interinamente contra o Atlético Goianiense, a gente chega a 4 partidas sem perder, com 3 vitórias. Pós era Carpini, o que mostra que realmente estava alguma coisa não engrenando na gestão do Carpini, que voltou a engrenar no São Paulo. E o único gol tomado nesta sequência foi justamente para o time que menos agrediu o São Paulo e que estava com um jogador a menos em campo, foi o Águia de Marabá. No primeiro chute a gol ontem na partida, já com um a menos, com o Marcos Vander expulso, uma expulsão que também foi muito contestada, o time do Águia com o Wender, muito parecido com o Vander, mas o Wender acertou um chutaço, fez 1-0, e não é que causou preocupação porque o São Paulo era dono do jogo, mas foi um gol que meio que assustou, né? Todo mundo pensou, o São Paulo é golear e de repente toma um gol de um time com 10. Mas aí deu a lógica, o São Paulo logo empatou e trouxe uma vantagem gigante para o jogo do dia 22. O São Paulo pode se dar ao luxo de perder por 1 gol de diferença, estará classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, onde o time defende a conquista do campeonato inédito no ano passado. Bem, deu para perceber pelas imagens que o São Paulo jogou em casa. Pela perspectiva com quem eu falei que lá estava, era 80 a cada 10 torcedores, 8 do São Paulo e 2 simpatizantes ou torcedores do Águia de Marabá. A distância é muito grande, a gente comentou, 500 quilômetros de distância entre Marabá e Belém. Não são 500 com rodovias como em São Paulo, que você faz em 4, 5 horas. São 10 horas de viagem de carro lá para se cumprir essa distância. Então, por isso que a gente teve uma torcida saudosa do São Paulo. Fazia muitos anos que o São Paulo, 12 anos que o São Paulo não ia a Belém. Então, essa torcida compareceu em peso, acompanhou o time, apoiou o tempo todo. E o São Paulo
devido a essa parceria, esse voo fretado, isso ajuda muito, Glaucia. Para você ter uma ideia, se o São Paulo não tivesse essa parceria, ele teria dormido em Belém, teria pego um voo de carreira hoje, estaria chegando depois do almoço ou no meio da tarde e teria perdido a sexta-feira. São Paulo saiu imediatamente após o jogo para o aeroporto, pegou um voo por volta de 11h30 da noite, o voo fretado, chegou 2h30 em Cumbica, 3 da manhã o time estava no CT. Os jogadores dormiram no CT, acordaram às 10 horas e treinaram às 11. Claro que para quem jogou foi um treino bem mais leve, regenerativo, mas, por exemplo, quase meio time, a gente vai falar daqui a pouco sobre a projeção, permaneceu em São Paulo, não viajou. Esses já tiveram um treino forte sob o comando do Zubeldia. Então, São Paulo, com essa parceria, economiza tempo, dinheiro e consegue fazer com que seu time consiga 2 treinamentos entre o jogo do Águia e o jogo de Salvador, que acontece domingo. Isso é fundamental, porque é uma sequência de 3 jogos fora de casa, né? Contando com esse, né? Chile, é isso, contra o Cobressal. E dentro dessa logística que a gente abriu o papo aqui falando, né, de como o Zubeldia também ia mexer nesse time, pensando nessa sequência de ter viagem e tudo, como tudo isso acaba ajudando também nesse início de trabalho, né? A gente lembrou, ele chegou já, desembarcou para comandar a equipe, já também jogo fora de casa, enfim, ele não tem esse tempo de treinar, de ter um dia a dia até sem ser Ele não deu 3 treinos completos até agora. Ele tem 3 jogos, mas não deu 3 treinos com o grupo todo à disposição. Ele só conseguiu treinar um pouquinho a cada véspera de jogo com todos. Então, quase que vem treinando a turma no corredor do avião, né? É isso, exatamente. Bem-vindo, Zubeldia. Bem-vindo ao Brasil, é isso. Exatamente. Mas acho que assim, mais do que o resultado, porque o resultado era meio óbvio, né? Que o São Paulo venceria e que encaminharia a sua classificação, mas acho que o grande negócio é que o São Paulo conseguiu fazer isso poupando todo mundo. Então, assim, você vê outros times, a gente acabou de mostrar o Palmeiras, o Flamengo, que tiveram resultados que vão lhe obrigar esses times a jogar o jogo de volta, né, fora. Claro, no caso do Flamengo é muito pior, porque o Flamengo vai ter que viajar até Manaus, e aí é uma viagem que realmente, se você conseguisse poupar os seus jogadores de 4 horas de voo, né, seria um bom negócio. Mas Palmeiras e Flamengo, por exemplo, vão ter que usar muitos titulares nos jogos de volta. E no caso do Flamengo, uma viagem muito longa também. No caso do São Paulo, ele conseguiu já poupar de antemão e, se quiser, obviamente, pode ir no jogo de volta, e acho que vai fazer isso, poupar todo mundo também, colocar um time completamente reserva, porque a vaga está garantida. A gente viu nesse jogo aquilo que, acho que, enfim, treinadores, comissão, esperam dos atletas reservas, né, considerados reservas, porque você tem um treinador novo chegando e você tem ali uma necessidade de mostrar trabalho, né? Então, assim, quando o Jean fala do Flamengo, é impressionante, porque pegou um time de Série B, né? O São Paulo pegou de Série D, né? O Amazonas está na Série B, mas ainda assim um Flamengo praticamente completo, e mesmo se não tivesse o nível, né, o desnível de elenco ali, é surreal. Mas 0 intensidade, assim, da equipe do Flamengo. Mesmo com os titulares e, assim, um Flamengo completamente muito diferente do que poderia mostrar. E o São Paulo, com o ritmo, com intensidade, com entendimento, poderia colocar a culpa na falta de entrosamento, poderia colocar na viagem que é desgastante, poderia colocar na sequência. Mas ainda assim, com os reservas, ele conseguiu um resultado e para além do resultado, né? E eu acho muito legal da gente pontuar. São 3 jogos, mas é uma relação que já está sendo criada entre o Zubeldia e o clube, assim, da maneira como ele fala, do cuidado com a entrevista de falar devagar para se fazer entendido, a maneira elétrica como ele é na beira do gramado. Eu acho que essa vivência no futebol, ele experimentou na carreira dele diferentes cenários de futebol, né? Como jogador, como assistente, diferentes clubes, estilo de jogar, estilo de campeonato. E ele fala ali na entrevista, né? Fazia muito tempo que a gente não vinha aqui nessa cidade. A gente acho que ele nem foi nunca para Belém, né? É a sua primeira vez aqui. Então acho que o São Paulo estava precisando disso, né? Enfim, o Carpini é tão novo quanto, mas acho que essa vivência, experiência, né, de ter vivido diferentes cenários do futebol para o São Paulo é muito importante. A gente tem aí um comparativo interessante também para trazer para a nossa conversa. Luiz Gustavo e Rames Rodrigues pelo São Paulo. O Rames, que está desde 2023, esteve em 22 jogos, marcou 2 gols. Já o Luiz Gustavo, em 7 jogos, marcou 3 gols. Assim, aí eu só não vou... Para mim não tem comparação, porque o Luiz Gustavo, quando ele entrou, ele já entrou muito bem. Isso tudo independentemente dos gols, eu acho. Porque os gols... Claro que, assim,
primeiro, o Rames tem que fazer muito mais gol, teoricamente, ele não é um centroavante, mas se você olha desses dois, quem vai fazer mais gol? Um volante ou um meia ofensivo? O meia ofensivo. Então, assim, é claro que os números impressionam tal por isso, mas acho que a função do Luiz Gustavo nem é fazer gols. E aí, assim, para mim, entra numa questão que é muito escancarada e clara desde o começo da trajetória de ambos no São Paulo. As posturas são completamente diferentes, né? Assim, o que o Luiz Gustavo... E acho que isso desde sempre, não estamos falando só no São Paulo, mas são jogadores de características técnicas diferentes, mas também de personalidades muito distintas e claro que não dá para comparar, embora o Luiz Gustavo tenha tão pouco tempo ainda, e acho que se não tivesse tido a lesão, teria já jogado muito mais, teria talvez até se firmado no time titular. A lesão dele, ele ficou mais tempo fora, né? Ele foi, inclusive, foi uma lesão de tendão de Aquiles, que é sempre muito complicada. Ele foi, inclusive, retirado do Campeonato Paulista para a possibilidade do Rames ser inscrito no lugar dele, naquela confusão. O Luiz Gustavo vai agora passar por um momento que ele deve jogar bastante. O Pablo Maia, ele é o reserva imediato do Pablo Maia, isso não há dúvida nenhuma. Ele é um jogador único, com características parecidas à do Pablo Maia. E o Pablo Maia vai perder de 3 a 4 meses na recuperação. Porém, logo de cara, até como o Zubeldia mexeu no time ontem, ele poupou o Alisson e colocou o Bobadilla só no segundo tempo, eles estão voltando com o Luiz Gustavo com calma. Pela idade, pela lesão, por poucas partidas. Então, talvez em Salvador a gente veja a mesma dupla de volantes que jogou contra o Palmeiras, Bobadilla e Alisson. Ninguém é primeiro volante, mas um dá um pouco mais aqui, outro dá um pouco mais ali e eles suprem a ausência do Pablo Maia. Mas creio que já a partir do Cobressal, na semana que vem, o Luiz passe a ser mais aproveitado como titular e o Bobadilla brigue com o Alisson pela posição de segundo volante. Galera, é isso. Próximo desafio do São Paulo no domingo contra o Vitória, jogo fora de casa lá no Barradão. Jogo, acredito que não vai ser fácil para o São Paulo. Vitória jogando em casa é um time que costuma dar trabalho. É um time bem treinado também. Mas o São Paulo vem nessa pegada aí, né? Com a confiança lá em cima. Vem tendo bons resultados. O desempenho do time após a chegada do Zubeldia também já dá para ver um São Paulo diferente, com uma postura diferente. Ontem mesmo jogando com o time reserva, mas conseguiu, né, uma excelente vantagem para o jogo da volta na Copa do Brasil. O Zubeldia, né, optou por poupar titulares ontem, tá certo mesmo, tem que poupar. Correu o risco, né, de ir com o time reserva, mas tem que poupar mesmo titulares para não correr o risco de perder esses jogadores aí por mais jogos. O Caleri mesmo está jogando aí praticamente todas as partidas e a gente sabe muito bem como que vem aí o São Paulo, né, sofrendo com questões de lesões. Tem vários jogadores aí no DM, recentemente mesmo perdemos aí o Pablo Maia, né, por várias partidas aí que ele não vai poder jogar. É um jogador importante, mas que está no DM, já passou por cirurgia, já está se recuperando e não vai poder jogar, né, um bom tempo. O Wellington também, que estava até jogando bem ali na lateral, se machucou. Então o São Paulo vem convivendo com esses problemas aí recentes de lesões. Não é recente porque já vem aí há muito tempo, né, sofrendo com esse problema no DM, o DM lotado, com muitos jogadores machucados, mas o Zubeldia, né, vai se virando aí como pode, com as peças que tem, e o time, né, tá mostrando ali um bom desempenho em campo, tá jogando bem as partidas. Ontem levou um susto ali, tomando um gol no primeiro tempo, mas conseguiu logo, né, empatar a partida e virar com 2 gols do Juan, e agora é se preparar para a sequência desses próximos jogos aí. Tem o Vitória, depois tem o Cobressal pela Libertadores, também fora de casa. Essa maratona de jogos fora de casa. Mas o importante é que o São Paulo, né, vem aí nessa crescente. Após a chegada do Zubeldia, o time está jogando bem. E agora é aguardar esse jogo do final de semana, né, do domingo, contra o Vitória no Campeonato Brasileiro. Tem que pontuar também no Brasileirão. O time não pode vacilar, né, nas primeiras rodadas, tem que pontuar. Ainda mais que esse ano vai ter a Copa América, os times aqui no Brasil vão sofrer, né, com essas convocações aí para as seleções. O brasileiro não vai parar, então é importante já fazer uma gordurinha ali no brasileiro, pontuar nessas primeiras rodadas e aguardar, né, esse jogo aí do final de semana. Torcedor tricolor, deixe sua opinião aqui nos comentários. O que você está achando do São Paulo, do Zubeldia? Está gostando do desempenho do time? O que tem que melhorar para a sequência dos próximos jogos? A sua expectativa também? Comenta aqui abaixo, é bem legal.
Muito importante também ver a opinião de vocês. Então comenta aqui abaixo. Dá aquela conferida se você já está inscrito aqui no canal, se você já é inscrito. A maior parte de quem assiste os vídeos, né, é não inscrito. Então confere aí, se não é inscrito, se inscreve. Você vai estar ajudando demais o nosso trabalho, além de estar recebendo as informações e as atualizações do São Paulo. Valeu, galera. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.